Muito boa noite a todos, a todas. É com imensa alegria, satisfação que nós damos início a mais um encontro, uma live do estudo do Livro dos Espíritos, da União Beneficente Allan Kardec. Este centro espírita fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. E a pergunta de hoje é a número de 455, da parte 2, né? Ou seja, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 5. A gente tem o prazer de receber as pessoas, né? E depois postar também no YouTube para que seja divulgado. E como é de praxe, né? Nós vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazer a nossa prece, a nossa oração. Mestre, amado Jesus, mais uma vez aqui nós nos encontramos diante da vossa presença. E da presença dos benfeitores espirituais, nossos amigos, para que a gente tenha a intuição necessária para que a nossa mente abra para a verdade que existe e a gente seja assim bastante receptivo e que as perguntas que nós estamos estudando possa entrar dentro de nós, da nossa vida, fazer parte da nossa vida, para que a nossa existência na face da Terra se torne muito mais leve. Então, nós pedimos que, nesse instante, os benfeitores espirituais se façam presentes, junto conosco, durante e até o transcorrer da nossa live da noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Passamos imediatamente a coordenação para o nosso querido mano Odilon. Boa noite a todas, boa noite a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que vão estar presentes futuramente quando assistir no YouTube. Hoje nós estamos na nossa live número 96 e é a continuação da pergunta 455 que nós começamos na semana passada. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma dissertação, né? Por isso o título é Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. Na semana passada, então, nós vimos esse quadro 1, né? Foi a definição do que é o sonambulismo natural, e depois falou do sonambulismo magnético. Então, o sonambulismo natural é aquele que ocorre espontaneamente, sem a provocação. E o artificial, né, o provocado artificialmente, é aquele que faz com o magnetismo. E ele colocou aqui algumas questões também sobre a questão do charlatanismo, que o pessoal utiliza, né, e que isso poderia colocar em dúvida esse tipo de fenômeno. E aí Kardec ele disse assim, que quanto mais a ciência pesquisar nessa área, menos espaço vai ter para o charlatão, porque aí a ciência que vai tomar conta, né, e vai o sonambulismo então vai ter o seu destaque, a sua colocação dentro dos fenômenos da ciência. E, então é um fenômeno fisiológico, e ele diz que se a psicologia e outras ciências estudar, né, poderá ter muito que aprender e o que utilizar no fenômeno. Na semana passada, inclusive, nós colocamos um exemplo
que Kardec traz no livro dos médiuns, né, de uma das formas de utilizar o fenômeno do sonambulismo na questão médica, por exemplo, né, onde a pessoa sob efeito sonambúlico pode ter uma visão do interior fisiológico de um paciente, por exemplo, né, de uma pessoa enferma, e diagnosticar até a pessoa com muito mais conhecimento, com muito mais precisão do que os equipamentos que nós temos disponível na área tecnológica. Inclusive, esses exemplos, eles têm bastante exemplos nas obras de André Luiz, quando o André Luiz narra a vida no mundo espiritual, e ele mostra, né, que os espíritos têm essa capacidade. E o sonâmbulo, embora ele esteja encarnado, quando ele está emancipado, ele tem a capacidade dele ampliada, né? Essa ampliação é maior ou menor dependendo da disponibilidade que ele tem, dos conhecimentos, né, da necessidade dele. Então, nós fizemos o último quadro da semana passada, foi esse 4 aqui, né? Que é a clarividência do sonambulismo, né? Que é um atributo da alma, né? Que ele pode ver além, né? O corpo físico está presente, mas o espírito ele tem uma ampliação da visão, né? Como se estivesse naquele local mesmo, né? A alma, segundo eles, encontra lá realmente. Então, nós temos exemplos disso na literatura espírita e fora da literatura espírita também, né? Tem exemplos de pessoas que se apresentam em outros locais para ir mostrando, né, que nesse estado a pessoa pode sair em locais diferentes. E na semana passada nós vimos assim que o sonambulismo ele pode também ter outras características junto, né, na manifestação, né? Por exemplo, a comunicação mediúnica, né? A pessoa pode falar por ela mesma, né? O espírito emancipado, e pode falar sobre influência de espíritos que estão ali ao lado, que seria então um fenômeno mediúnico. Lembramos também a questão, né, do Eurípides Barçanufo, né, que ele em determinados momentos ele se transportava e até se materializava em outros locais, né, como aquele exemplo em que ele fez um parto, né? Então é um exemplo muito bonito que está na obra o Eurípides, O Homem e Sua Missão, onde ele traz vários exemplos, e um deles é esse em que ele vai para uma fazenda, né, e auxilia uma mulher que está em trabalho de parto. Mas aí ele já tá falando da psicologia, que é chamada de transpessoal, que é uma quarta força da psicologia, e ainda não é oficializada, até hoje não é oficializada na ciência psicológica. Continua como ciência espiritual só. Tem aquelas práticas de alguns psicólogos aquelas projeções lá de família e antepassados, como é que é o nome? Agora eu esqueci, até tem um livro de João de Ângeles que fala sobre isso. Nas regressões, não é as regressões de memória não, né? É mais ou menos isso, né? Mas eles não dão esse nome, não. E a psicologia até não reconhece, né? O conselho não reconhece como dentro da área da psicologia, mas tem muitos psicólogos que faz a prática junto à família, né? A pessoa vai analisar assim, algumas situações do passado dela, de antepassado. Mas você não está falando daquela de grupo da constelação familiar, né? Isso, esse mesmo, constelação familiar. Tem livros dentro da doutrina. A constelação familiar. Ela também não é uma abordagem da psicologia. A constelação familiar, né? Ela é uma terapia alternativa. Que não é reconhecida pelo conselho. Não.
Muito bem. Psicólogos fazem, né? Tem muito psicólogo que faz, mas ela não é pelo conselho, pela psicologia oficial, né? Pela psicologia. É um estudo, uma terapia, como muitas outras existem, alternativas, né, de valor, mas não é da psicologia, não é uma psicoterapia. Psicoterapia, né? É uma terapia alternativa. Alternativa. É que eu já vi alguns tem até algumas situações no YouTube, tem filmes, né, que retratam ela também. Eu achei interessante. Porque a pessoa parece que tem alguns que entram em transe mesmo, né? E assume aquela identidade do personagem, do seu antepassado e resolve alguns problemas que tá enroscado no passado ou na pessoa. Bom, hoje então nós vamos para o 5. Alguém quer fazer esse 5? Pode ser o João da Molinha, o Orlando? Posso começar. Ok. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, isso explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber por que nem como, pois a vista não tem para eles como espíritos lugar próprio. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, ou na região epigástrica, ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenha atingido. E é mais ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível, e tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e de experimentação. Pois é, né? A primeira parte ali está se referindo à vista, né? A forma como o espírito vê, né? Que o espírito não vê por um órgão determinado. É como se ele visse pelo corpo inteiro, né? Pelo seu corpo espiritual inteiro. E isso aí é curioso porque a gente sabe que o corpo espiritual, que é o perispírito, ele também tem órgãos, os mesmos órgãos que o corpo físico tem. E parece que ele consegue usar esses órgãos também, né? Ver, ouvir, sentir o cheiro, etc. Esses sentidos do corpo físico, ele consegue também pelo corpo espiritual. Mas a impressão que dá aí, quando fala que não tem uma sede, ou a vista do espírito, a impressão que dá é que quem está vendo não é que o espírito ele não está vendo pelo corpo espiritual. Parece que ele está vendo como espírito mesmo, e como espírito mesmo ele não tem corpo. Ele não é o corpo. Ele possui o corpo físico, quando está encarnado, possui o corpo fluídico, quando está em espírito desencarnado, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte aí, para mim, embolou um pouco. Não sei se foi o jeito que eu fiz a leitura. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. Sim, a limitação do espírito, né? Claro que o espírito está limitado, como eu disse aí, ao grau de perfeição que ele já atingiu. Ele já tem que ter atingido um grau de perfeição, um grau de aperfeiçoamento. Então, por exemplo,
Eu acho que um de nós que estudou quase nada de ciência não vai ter aquela visão de dizer assim, olha, ali estou vendo uma doença ali no corpo dele, é assim, assim. Não vai ver nada. Eu acho que a gente não vai ver. Mesmo em estado sonambúlico, a gente não vai ver ali a doença, o que é, o tumor, sei lá. Eu tenho a impressão que não. São espíritos que já adquiriram essa capacidade. Tanto que a gente vê lá nos livros de André Luiz, né? Que ele, mesmo sendo médico, a princípio, ele não tinha a visão de raio, a visão microscópica do corpo, né? Das coisas pequenas que tem no nosso corpo. E ele precisou de uma ajuda dos orientadores espirituais dele para que ele pudesse adquirir essa capacidade, essa faculdade de ver dentro do corpo o que é que tinha lá, né, com funcionamento, ver até os micro-organismos, né, que ele descreve nas obras. Ele também teve que adquirir essa capacidade como espírito, embora ele já tivesse como médico uma capacidade semelhante, mas por outros meios, os instrumentos materiais. Ok. Orlando? Pois eu fico imaginando aqui aquela passagem de Eurípides de Barçanufo, né? Quando ele fez aquele parto e ele não estava fisicamente presente. Acho que ali ele usou o sonambulismo, né, Edson? Uma faculdade mais ou menos como essa, não foi? Então, é mais de um fenômeno ali, né? Tem um outro fenômeno que chama bicorporeidade, que ele utilizou também. Né? Que o corpo dele apresentou lá no outro local, fisicamente. Santo Agostinho também tem uma passagem que ele vai também salvar o pai dele, né? Que está sendo condenado, a forca e tal. Ele se apresenta lá para defender o pai. Então tem alguns fatos, né? No caso do Eurípides Barçanufo, que segundo no livro, né, era comum, né? Ele estava lá dando aula, que ele era professor da escola lá, que ele dormia, ele né? mesmo fundou, e lá de vez em quando ele dá uma cochiladinha assim, os alunos já sabiam, falavam, o seu Eurípides está viajando, né? E realmente ele ia auxiliar. E ali, como foi dito, essa questão assim, né, que nós estamos estudando aqui, e Kardec ele coloca, né, por exemplo, nessa situação aí, sonambulismo, êxtase e dupla vista, né? Então, é uma forma assim didática para a gente entender os fenômenos, né? O sonambulismo puro é aquele onde há a parte anímica, né? É a própria pessoa. Se há a participação do espírito, né, já é um sonambulismo com mediunidade junto. Então, não existe assim uma separação assim bem definida entre um e outro, né? Acaba que muitas vezes esses fenômenos eles acontecem mais de um, né? Mais de uma faculdade. A pessoa, por exemplo, pode ter a vidência, né, e a psicofonia ao mesmo tempo, a intuição. E no sonambulismo também. Ele tem mais de uma faculdade, às vezes simultânea. Então, para fins de estudo, é que Kardec coloca assim dessa forma, né, bem definida, né, para a gente entender bem como é que funciona esses fenômenos. Então, nesse caso aí do Eurípides, também tinha sonambulismo, né, mas tinha também outras ocorrências. E nesse quadro aqui, né, ele apresenta assim que o que o João disse, né, a lucidez, a capacidade que tem depende da pessoa. Então, até a pessoa que tem mais estudo, ela pode ter mais facilidade de ter domínio em algumas áreas. No exemplo que nós vimos na semana passada, aquele moço, ele apresentou, né, era um adolescente até,
E ele tinha uma parte, né? Ele via a enfermidade, mas não receitava, né? É possível que tenha algum sonâmbulo que tenha as duas faculdades, né? Estudou e possa ter as duas. E é possível, como o próprio João disse, que não tenha nenhuma, né? Ele vai lá e não consegue perceber nada, né? Ele vê, tem outras faculdades, né? Então essa lucidez ela varia, né, de acordo com a pessoa, de acordo com o nível do espírito. E não é infalível também, né? Não pode ficar confiando, que às vezes a pessoa, né, elege. Nós temos essa mania. Mas foi dito pelo fulano, né, o médium tal, então é verdadeiro, não tem dúvida. Ele falou que vai acontecer isso. E alguns fazem previsões, né, catastróficas, e se a gente acredita, pode entrar numa situação de medo, de terror, né, de coisas que vão... Alguns trazem notícias assim, bem aterrorizantes. Então tem de tudo, né? Tem para coisa boa e tem para coisa não tão boa assim. Para frente? Para frente que atrás vem gente. Essa é tua, Orlando. 6. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não? Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento, como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma influência numerosa de espectadores, e sobretudo de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se acham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade de um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. É interessante. Ele está falando sobre a facilidade, né, da comunicação com os espíritos. A gente sempre imagina a pessoa no sonâmbulo, como ele está emancipado, ele tem uma facilidade maior de contato com o mundo espiritual, né, com os outros espíritos. Então, e diz que ele não precisa falar, né? Aquilo que a gente já tinha estudado também anteriormente, né? Ele sente, ele percebe, sem precisar articular palavras. Sente e adivinha, diz, né? Até eu grifei a palavra adivinha aqui, porque então ele prevê, né, o que a pessoa está pensando, e lê o pensamento, os próprios pensamentos dele. Mas tudo isso depende do sonâmbulo, né? Tem sonâmbulo que tem mais facilidade ou não. E ele está falando também aqui do ambiente. O ambiente onde ele está pode ajudar ou prejudicar. Tem pessoas ali curiosas, malévolas, pessoas ali que podem atrapalhar bastante no trabalho, né? Prejudica a faculdade. E você tem pessoas ali que são mais simpáticas, são afim, né, de fazer coisas boas, elas vão também contribuir para que esse fenômeno se desenvolva melhor. Acho que essa informação até a gente já tinha, né? Acho que falado anteriormente, né? Na verdade, esse texto, né, ele vai lembrando as perguntas que nós já estudamos, né, anteriormente. Algum comentário mais, João? Vamos para o 7.
Eu acho que aí tem mais coisa, mas não está muito fácil de colocar de maneira mais simples, né? Está falando também dessa influência que o espírito do sonâmbulo sofre ali, né? Quando ele está nesse meio onde ele ouve tudo, vamos dizer, né? Onde ele lê os pensamentos, e claro que os sentimentos das pessoas que estiverem junto com ele vai causar sobre ele uma influência, né? Que é uma influência, pode ser em qualquer sentido, né? Para o bem, para o mal, Achei interessante isso aí, mas não está tão claro para mim, para poder dizer de maneira mais simples. Ele fala também da moral, né? Que é a pessoa tem que ter, né? Quanto mais moral ele tem, mais elevado é o pensamento, né? Mais facilidade ele tem para desenvolver essa faculdade. Né? Então, é uma situação assim do ambiente, né? O ambiente pode ser favorável ou não. Ali ele está no ambiente, o ambiente influencia ele. Né? Se tem pessoas ali mal intencionadas, malévolas, pessoas que trazem, não têm boas intenções, elas podem prejudicar o trabalho. Né? Já se ele está num ambiente simpático, meio simpático, diz até, ele pode ter um melhor desempenho. Que a atmosfera mental que está criada ali, né, pelas pessoas que estão auxiliando. Então, não depende só do sonâmbulo, mas depende também dos demais que estão ali ao lado dele, para que o trabalho seja melhor. Então, o desdobramento pode ser mais ou menos fácil. Ok, vamos pro próximo, 7. Vamos. O 7. Esse é o João, né? O João? O sonâmbulo... Não, acho que foi eu que li a última, né? Você que leu o último? Acho que foi. Então tá. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundindo-os, entretanto, pelos laços que se unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. Interessante, né? É que, no momento, o ser corporal fala ao espiritual, e no outro é o ser espiritual que fala a seu corporal. Pois é. Interessante. Essa coisa aí da estrutura ou das partes do nosso ser é um tanto complexa, né? Aí tá falando de duas coisas, né? Da parte física e da parte espiritual. O sonâmbulo se percebe como espírito e se percebe como o corpo também, e fica em certa confusão, podendo falar, tá falando dele mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Mas, fora isso, né, a gente tem aí as explicações mais detalhadas de várias abordagens espiritualistas que falam da gente como sendo diversas entidades, né? Que podem, inclusive, conversar umas com as outras. Aí já fica um tanto mais complexo. Aí, essa parte de que está dizendo de duas entidades,
Tá até simples, olhando desse ponto de vista. Eu penso que a gente poderia entender o sonâmbulo ao mesmo tempo, né? O seu próprio perispírito e o seu corpo físico, né? Que o espírito é ele, né? Ele é o espírito, né? Acho que... Mas aí fala dele e do corpo, né? Ele porque tem o corpo perispiritual, né? Que nós já estudamos sobre isso. Então ele vê o perispírito e vê o seu corpo. Então vê como dois seres ali, né? Aí fala seu próprio espírito e então, o seu porque para que ele veja seu próprio espírito, é como se ele estivesse olhando no espelho, né? Espírito é a essência, né? Então ele sente, né? É como se fossem seres distintos ali, né? Ele não vê como ele mesmo. Então é como se ele estivesse vendo outra pessoa, não ele. E daí ele se refere a esse outro corpo dele como se fosse uma outra pessoa, né? Então ele fala como se falasse de uma outra pessoa. Então, como se ele estivesse conversando entre si mesmo. Parece confuso para nós, né? Porque nós temos muitas limitações. Então, determinadas questões que os espíritos narram para nós, a gente fica assim meio confuso, né? E a gente não tem uma referência, né? Como é que pode? O espírito é o mesmo espírito, é a mesma pessoa conversando consigo mesmo, e vendo a si mesmo. Não é? Mas são confundidos isso, né? Tá tudo misturado, então. Vamos para frente? 8. Já atrás tem gente? O 8. Esse está com o João comigo. Amorim. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os em parte durante a sua encarnação numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-os como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo em seu estado de vigília não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes, ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas como o seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Então, aí do grau de evolução, né, da bagagem que o espírito já tem, que ele não consegue utilizar aqui na vida carnal, e que ele pode utilizar bem mais na vida, na manifestação como sonâmbulo, né, no sonambulismo. Mas aí falou de uma possibilidade dele ser ajudado para isso, né? Ser ajudado para conseguir utilizar conhecimentos por outros espíritos ali, né? Ele tem uma visão de algumas experiências que ele já passou em outras vidas, né? Quando ele está em estado sonambúlico, ele pode ter algumas recordações, né? Não lembra de tudo, mas alguma coisa ele pode lembrar. E daí ele revela uma intelectualidade que em estado normal, em estado de vigília, ele não apresenta,
pode apresentar conhecimentos que não é de domínio dele enquanto encarnado, porque ele trouxe ele de outras vidas. Então ele pode ter uma visão mais ampliada da situação por conta das experiências que ele mesmo passou em outros momentos. Não é isso? Está dizendo aí nessa parte onde ele fala que, segundo as circunstâncias e o objetivo que ele tem em vista, pode auri-los, quer dizer, aurir esses conhecimentos, aurir da própria experiência, aurir da clarividência das coisas e dos conselhos que recebe de outros espíritos. Então ele tem como obter esses conhecimentos, se ele tiver interesse, né, ou quem sabe se for perguntado. Isso mesmo. Acho que é isso. Vamos para frente ou você quer comentar, Orlando? Não. Tá ótimo, é isso aí mesmo. Vamos para o 9. Orlando. Ou pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local. E para ele, se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele. E essa qualquer coisa, não sendo o corpo, só pode ser a sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas da sua metafísica abstrata, é ininteligível na busca das causas da nossa existência moral. Deus põe diariamente sob os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para que o estudo da psicologia experimental, novamente fala sobre psicologia, né, João? Sim. Tem muito a ver, hein? Uhum. Interessante. É isso aí, Dilon. É isso aí. Aquele utiliza do fenômeno do sonambulismo, seja ele magnético ou natural, com mais uma evidência que a vida continua, que a alma existe além do corpo, né? É mais uma prova, mais né? uma prova, mais uma evidência que nós temos que a vida existe além disso, né? E de uma forma assim bastante interessante, né? Porque o sonâmbulo está ali, né? E está descrevendo coisas que estão acontecendo em outro local, bem distante dali. E como é que ele está vendo? Se o corpo está ali, como é que ele está conseguindo ver tão longe, né? Não é com os olhos físicos, né? Não é com o corpo que ele tem. Então, isso mostra que tem alguma coisa além disso aí, né? Então, ele mostra que Deus coloca esses fenômenos para, mais uma vez, provar que existe uma alma, né? Que
existe muito mais coisas do que o homem, né, acredita que existe, né? Ainda mais nessa época, né? As pessoas eram bem mais ligadas às questões físicas, materiais, né? Então, era muito difícil aceitar essas coisas espirituais, né? Eram abstrações, era coisa que não tem sentido, né? A ciência não prova, então não vale. Ele fala, olha aí, ó, né? Deus mostra de forma patente que existe algo mais. E está falando, né, que mostra por meios tão simples, que é nesse caso aí do sonambulismo, né, meios tão simples. É uma pessoa que está fazendo essas experiências e demonstrando que ele está agindo como, não com as capacidades do corpo físico, ele está agindo com as capacidades do espírito, ele está se deslocando como espírito para lá e para cá, e está respondendo, e está observando, e está relatando, descrevendo evidências, né, clarividências que ele está tendo. E aí que vem, então, essa expressão dele aí, dizendo que com isso ele nos abre o livro do nosso destino. Mostra o que somos realmente, né, que somos espíritos em evolução aí, com muita capacidade já, ou com relativa capacidade, mas que vamos avançando como espírito sempre. Vamos para o próximo, 10? Vamos. O 10 nós já vamos falar o outro assunto, o êxtase, que é certo. Vamos lá. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza, por antecipação, da beatitude celeste e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Nossa! E aí? Então, interessante. Tecnicamente aí não deu uma diferenciação entre êxtase e sonambulismo? E sonambulismo, né? Dizendo aí que no sonho e no sonambulismo a alma erra pelos mundos terrestres. Quer dizer, a alma navega, ela anda, né? Ela vai. A gente fala navega porque não dá para falar caminha, né? Ela vai pelos mundos com um limite, porque tem experiências que não diz aí quais são, né? Nem nós temos muita condição de imaginar. Experiências que ela não pode fazer porque ela teria que estar totalmente desligada, desencarnada. Teria que estar desencarnada para poder fazer certas experiências. Então tem um limite. Estar encarnado tem um limite. Você não pode fazer tudo, né? Você não tem toda essa liberdade que o espírito, no estado errático, ou mesmo esses que não reencarnam mais, eles têm essa liberdade. Mas aí que o espírito, então, ele já bota um pé no outro lado da vida, né, e faz uma experiencia como é que é o outro lado da vida.
É o que está dizendo aí, né? E aí ele tem essas sensações, inclusive, né? Essas empolgações, esse bem-estar indefinível dos lugares, das experiências que ele faz. Então, aqui ele faz uma distinção entre sonambulismo e êxtase, na questão assim, o sonambulismo é uma experiência terrestre, né? Se a gente for pensar em espaço, né, é se transportar de um lugar para outro, ver o que acontece no outro local. Na outra dimensão? Não é nem a dimensão. Seria em outro local mesmo, né? Eu posso, no sonambulismo, eu posso me transportar aí para Dourados, né? É isso. Eu vejo o que está acontecendo aí na parte física mesmo, terrestre, né? Então ele diz a alma erra pelos mundos terrestres, quer dizer, a gente fica navegando, como disse o João, né? Usou bem o termo, navegando, mas dentro desse plano físico, né? Dentro de experiências que nós já conhecemos enquanto encarnados, né? Nós sabemos que existe. Então não é uma experiência que transcende nessa questão do sentimento, das emoções. Já no êxtase, ele fala de um mundo desconhecido. Tá? Quando fala em mundo desconhecido, a gente fica muito preso a essa situação assim de local, né? De espaço. Mas ele vai além dessa questão do espaço, né? Ele fala em sentir, tá vendo aqui, ó? Ele fala que entra em comunicação, não pode ultrapassar limites, não pode romper os laços que ligam o corpo, mas daí ele fala assim, um fulgor resplandecente inteiramente novo envolve. Quer dizer, um sentimento, uma emoção, essas são as palavras que a gente conhece, né? Mas deve ter até outras palavras para definir o que envolve isso aí. Então ele sente diferente, harmonias desconhecidas na Terra empolgam, então bem-estar indefinível penetra. Ele goza por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Então ele fala aqui de experiências sensoriais, não é de ir a locais, sensoriais. A gente usa a viagem a locais porque essa é a forma que é mais comum para nós utilizar para definir alguma coisa, mas ele fala em experiências sensoriais, né? Ainda que a pessoa esteja numa colônia espiritual, num local muito bonito, mas não é o local em si, é o que ele sente, que ele está dizendo aqui, que o êxtase traz. É a sensibilidade que a pessoa tem que é diferente. Então, talvez se a gente pudesse usar uma palavra que a gente está mais habituado, ele vai numa outra dimensão, né? Nós estamos na dimensão 3D, vai na 4D, 5D, 6D, vai numa dimensão muito além, né, do que a gente conhece, né? Então é o termo que eles usam. Eu me recordo que uma vez eu estava aí no Monte Líbano mesmo, e um espírito, né, estava se comunicando, né, e nós estávamos conversando, um benfeitor, e ele falou, você quer saber o que é uma dimensão mais elevada do que essa que você está? Aí ele falou, você faz o seguinte, você procura lembrar de um momento que foi muito bom para você, um momento que você sentiu assim uma coisa assim, muito gostosa, muito boa. Aí, né, o médico pegou as minhas mãos, né, as duas mãos assim, e falou, pensa numa situação bem que você, num momento da sua vida assim, né? Eu lembrei de um momento, né, gostoso, né, uma experiência com os meus filhos e tal. E daí ele falou, então, você está sentindo? Esse é a dimensão mais elevada que a sua.
Então é o sentir, o êxtase é isso, né? E é viver permanentemente nessa situação que ele diz aqui de esse bem-estar indefinível. Acho que é isso. Não sei se eu não viajei para o lado errado da coisa. O que você acha? É um estudo bastante avançado esse aí, mas a gente fala assim, eu entrei em estado de êxtase. Sabe? Esse entrou mesmo, né? Então, até a palavra êxtase, né? Ele usa a palavra êxtase porque talvez é que tem mais proximidade com esse estado, né? Como você mesmo disse bem, né? Entrei em estado de êxtase, entrei num estado assim legal e tal, né? Bacana, né? Que eu fiquei muito bem, né? Então, é esse estado, né? Que a pessoa fica num momento diferente da vida dele. Isso é o êxtase. Será que é isso, João? É uma experiência diferente da experiência nossa aqui com a matéria, né? É uma experiência no mundo etéreo, aí, no mundo dos espíritos etéreos, disse aí, né? Então é uma experiência no mundo espiritual. Já se pode ver aí no mundo espiritual e sentir o que o espírito pode sentir o tempo todo. Isso. Mas a questão é claro que pode, não quer dizer que vai sentir, né? Porque depende muito acredito, da inclinação da mente, né? Que pode estar inclinada unicamente para as coisas materiais, não vai ver nada disso, não vai ter essa experiência tão agradável, né? Tão estimulante. Pode ter isso, né? Pode, mas parece que não é uma coisa comum, uma coisa que acontece excepcional, com uma minoria, com uma pequena parte. E caso fosse assim tão generalizado, seria muito diferente os relatos que se fala da vida no mundo espiritual. E são escalas, né? Uma escadinha, né? Acho que a gente consegue um degrauzinho, né? Outros espíritos mais elevados vai degraus mais elevados, né? Então, é uma forma de a gente experienciar um olharzinho, né? Para aquela felicidade que a gente ainda não sabe bem o que é, né? Que a gente fala em felicidade, mas a gente não sabe bem o que é ainda. Pessoal, nós já estamos no nosso horário e nós temos, esse aí vai até o 17, viu? Nós estamos no 10 ainda. Nós estamos começando o êxtase agora. Vai longe, 3 minutinhos para 9 horas. Então devolvo a palavra para quem está no comando, Orlando, né? Pode ser o João mesmo. Fazer o encerramento. Já fazer o encerramento, né? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento de mais essa live, né? Essa reunião virtual para o estudo do Livro dos Espíritos. Assim sentimos a gratidão por termos participado, pelas todas as condições que nos permitiram, nos possibilitarmos realizar essa reunião, e pelos desafios aí que essas experiências que estão sendo relatadas, os desafios que elas nos apresentam de buscar melhor entender, melhor compreender e descobrir a utilidade prática para nós. Ou, quem sabe, virmos a
usufruir da utilidade desses conhecimentos mais adiante, né, em momentos adequados. Então a gente diz muito obrigado. Obrigado a Jesus, obrigado a toda essa espiritualidade benfeitora que está acima de nós. E obrigado a cada um, né? Os mentores, espíritos que nos acompanham, e a cada um de nós aqui eu digo obrigado a cada um de vocês que está possibilitando a gente estar reunido. E que o final de semana, que esse intervalo de uma semana aí até próximo dia de estudo, desse estudo, seja proveitoso, seja de bem-estar, seja de uma paz ativa, né, de trabalho que nos enobreça e nos ponha em boa condição para prosseguir esse estudo na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão.